Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Deus possa estar connosco aqui esta manhã. É bom estarmos aqui todos juntos, louvando juntos e também abrindo a palavra de Deus juntos. Então, como nós já lemos aqui esta manhã, vamos estar a abordar hoje Lucas e nas próximas semanas também, vamos dar continuidade a este livro. Este livro é o Evangelho elaborado por Lucas, dirigido pelo Espírito Santo. E Lucas, ele, como era médico, ele era muito objetivo. Ele gostava de fazer investigação científica para testificar de forma muito objetiva aquilo que ele estava a escrever. E realmente ele está a escrever para Teófilo. Ele queria se inteirar de forma objetiva das verdades sobre Jesus, sobre o seu Evangelho. E nós vivemos hoje dias de imediatismo, não é? Nunca foi tão fácil nós contactarmos com pessoas. Qual filme de Star Trek ou Guerra das Estrelas, hoje é possível fazer videochamadas. É possível. Nas pessoas comuns ainda não é com hologramas, não é? Como nestes contextos de filmes, mas mais ano, menos ano, lá chegaremos. Um holograma. Quase que a falar com a pessoa fisicamente. Há 20 anos era impensável que um cidadão comum no meio da rua pudesse fazer uma videochamada. Há 30 anos os imigrantes comunicavam por telefone, ouvia-se as moedas a cair do outro lado, tsk, 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 não é? Ou então faziam-se coleções de cartões telefónicos com um saldo e quando chegava ao fim, acabou, não é? Ou então escreviam-se cartas uma vez por semana. E quando chegava o dia que o carteiro costumava trazer a carta, estava sem pulgas para receber informações do ente querido. No tempo dos descobrimentos, uma carta levava meses a chegar ao outro lado do mundo, isto se a nau ou a caravela não naufragassem. Houve até quem lançasse mensagens dentro de garrafas. Isso hoje é tão romântico, não é? Mensagens dentro de garrafas, na esperança que alguma corrente a fizesse chegar ao destino desejado. Certamente algumas terão sido lançadas de ilhas desertas após o naufrágio. Nas Américas, os índios faziam sinais de fumo para comunicar. Mas hoje é possível fazer por videochamada, estar até a jantar com alguém a 2.000 quilómetros de distância. Ou se quiserem até do lado oposto do mundo, tipo a Austrália, ou a ter uma pregação em direto da Austrália também. Então nós hoje temos acesso à informação e comunicação muito facilmente, instantaneamente. Não é preciso estarmos a exercer a nossa paciência, a nossa perseverança, não é? Tal jovem apaixonada à espera semanas e semanas que chega a carta do seu amado. Um dia chega às nossas portas também, numa qualquer transportadora hoje, uma caixa com algo lá dentro. E no remetente diz, quem será? E nós dizemos, de quem será e para quem será? Não é? Então nós já lemos Lucas. Deus começa a revelar-se. Deus começou a revelar-se. Cerca de 400 anos. 400 anos. Foi o tempo que Deus deixou de mandar mensagens, de comunicar com o seu povo. Mas antes desse silêncio, ele deixou pistas de que um dia ele voltaria a falar. Nós um dia voltaremos a falar. E de que maneira? Lendo Malaquias 3, capítulo 3, e o versículo 1 e 2, diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? 400 anos antes. Até que um dia realmente os sinais começam a acontecer. Em Israel, na região da Judeia, reinava um rei, Herodes, que tinha sido colocado nesse cargo pelas autoridades de Roma, pelo imperador.
E nesta narrativa, Lucas começa por escrever sobre um casal. Zacarias foi sacerdote pertencente ao turno de Abias. E os sacerdotes dividiam-se em 24 turnos desde o tempo do rei Davi. Cada turno era chamado para servir no templo, em Jerusalém, 2 vezes por ano. E a cada um deles cabia o serviço de uma semana. Já Isabel, ela descendia também de sacerdotes. Ela vinha da família sacerdotal de Arão. Ela e o marido, eles eram judeus devotos. Eles eram irrepreensíveis. Eles eram cuidadosos em obedecer de forma exímia às Escrituras e aos mandamentos do Senhor. Seja na dimensão moral, seja na sua dimensão cerimonial. E naturalmente, eles não eram perfeitos, mas quando pecavam, ofereciam um sacrifício para a expiação de pecados, como era prática, de resto, no judaísmo. Eles eram pessoas impecáveis. Mas eles não tinham filhos. E isso, no contexto da altura do judaísmo, isso era uma condição de vergonha, de humilhação. Lucas diz que a causa disso era a esterilidade da Isabel. O problema era que muitas pessoas faziam deduções erradas a respeito dessa promessa. Como se qualquer caso particular de esterilidade fosse um sinal infalível do desagrado ou do julgamento de Deus sobre aquela pessoa. E por isso, de forma injusta e frequentemente, a mulher estéril era evitada, era diminuída, era desprezada, era mal falada. Havia como que uma segregação. Na linguagem de hoje, ela seria cancelada na sua rede de contactos sociais, na sua comunidade. O problema é agravado pelo facto de eles já serem velhos. Já eram avançados de idade. Portanto, eles não tinham filhos e eram, biologicamente falando, inaptos para ter filhos. Seja pela sua idade, seja pela condição de esterilidade de Isabel. Mas é interessante notar que os seus nomes apontam para a fidelidade do Senhor. Ora vejam, Zacarias. Zacarias significa o Senhor lembra. Isabel significa o juramento de Deus. Mas, na verdade, parece que Deus se tinha esquecido deles. Parece também que Deus se tinha esquecido de Israel. 400 anos sem Deus comunicar-se com o seu povo. Velhos, estéreis e sem filhos. Mas, apesar desta condição, lemos que eles continuavam a servir fielmente o Senhor, de forma comprometida com Deus, no templo. Então era a vez do grupo de Zacarias estar ao serviço no templo. Havia tantos sacerdotes naquele tempo que o privilégio de queimar incenso no santuário ocorria apenas uma vez na vida. Uma vez na vida. Se é que alguma vez chegasse a acontecer. Zacarias, ele foi selecionado por sortes. Eles lançaram sortes dentro do seu grupo e calhou a Zacarias ir. O lançamento de sortes naquele tempo era considerado como uma forma de conhecer a vontade do Senhor. E olha, eu tenho-vos a dizer, se não foi o momento mais alto na vida de Zacarias, foi seguramente um dos mais altos da sua vida. Ele deve ter ficado sem palavras, aqui ainda no sentido figurativo. Ele não teria outra oportunidade para fazer aquilo. Nós não temos muito bem a noção do que é que isto implica, mas olha, para ele era uma grande honra. Então imagina que tu entras num concurso qualquer e que és escolhido para realizares o sonho da tua vida. O sonho da tua vida. Seja uma viagem, seja uma experiência, seja um prémio qualquer, não sei, tu saberás qual é o sonho da tua vida. E não é uma rifa daquelas para agora comprar e estar sujeito a calhar um cabaz de Natal. Não é nada disso. Seria mesmo algo muito significativo para ele. Então vejam isto como uma oferta única.
a derradeira hipótese, aquela que tu sabes que não traz outra oportunidade na tua vida de a repetir. Não terás outra oportunidade. É aquele momento. Yes! Finalmente consegui. Vai ser agora. Ele entra no santuário. Este santuário era o sítio que simbolizava a presença e a proximidade de Deus. O incenso simbolizava as orações. Ele era acendido numa divisão diante do véu que separava o santo dos santos. E nesse lugar, o santo dos santos, apenas era permitido que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano. Então era ali aquela barreira. Mais próximo de Deus, digamos assim, era impossível de estar. E enquanto Zacarias está nesse lugar, o povo no exterior, ele está a orar. Um comentador, referindo-se também a outros estudiosos, diz que os focos da oração no período da queima do incenso seria a libertação do povo de Israel. Então, enquanto Zacarias e o povo ora, há um anjo que se revela a Zacarias. Ele fica cheio de medo. Era suposto ele estar ali, mas estar sozinho. Não era suposto estar ali mais ninguém. Era assustador estar de forma inesperada na presença de um representante direto de Deus. Como explicar esse temor? Porquê ter medo? Existe uma resposta. Esse temor surge, se calhar, do nosso senso de íntima fraqueza, de fragilidade, de culpa, de corrupção, de indignidade de estar perante Deus, perante o seu representante. Mas há boas notícias. Deus começou a comunicar novamente com o seu povo e vai revelar o seu plano maravilhoso. Então, o primeiro ponto que eu estou a abordar fala sobre a maravilhosa revelação, ou temerosa revelação de Deus. Como é estrondoso estar agora na presença de Deus. Há alguma coisa que te assuste acerca de Deus? Como é que tu vês Deus na tua vida? Achas que há alguma coisa em ti que te impeça de Ele se revelar à tua vida? Apesar da sua condição, Zacarias e a sua esposa, eles continuavam a servir fielmente o Senhor de forma irrepreensível. De forma irrepreensível. O que é que te assusta de buscares o Senhor? O Senhor, em Jeremias 29, 12, 13 diz: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus assegura que se nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. O que é que te impede de buscar o Senhor? O que é que te assusta de estar na presença do Senhor? O que é que te assusta de aprofundares o teu conhecimento acerca de Deus? Não sei qual a tua condição aqui esta manhã, mas Deus realmente importa-se connosco, importa-se contigo. Ele quer revelar-se à tua vida. Quando o invocamos e buscamos, Ele nos ouve. Ele está disposto a perdoar os nossos pecados, que nos fazem ter vergonha de estar com Ele, que até nos impede de orar. Ele oferece-te a vida eterna. Quando o buscamos, é possível estar próximo com o Pai. Essa proximidade que transforma a nossa vida, que restaura as feridas, que traz luz onde havia escuridão e alegria no lugar da tristeza. Se tu ainda não tiveste o encontro com Deus, não tenhas medo. Entrega-te totalmente a Ele. Busca-o todo o teu coração. Certamente a tua vida será cheia da graça e do amor de Deus. Então agora Deus começa a revelar o seu plano. No versículo 13, nós vamos ler novamente, a partir do versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho,
a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Quantos de nós já acordaram durante a noite porque algum dos nossos filhos começou a chorar por causa de um pesadelo? Eles são acalmados com a presença, com o afeto, com palavras, com a segurança que os seus pais lhe transmitem. A segurança de que estamos protegidos na presença de alguém que põe os monstros a fugir. Alguém que é bem mais poderoso do que o Homem-Aranha ou o Homem de Ferro ou o Capitão América, porque eles afinal ficaram ali parados e não fizeram nada. Depois do susto, o anjo vem e acalma Zacarias. Não há razões para ter medo, porque Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a oração. Não sabemos em concreto qual foi a oração. Não sabemos. Podemos especular que seria a petição por um filho, por uma oração feita no passado, que com o passar do tempo deixou de fazer sentido. Pode ter sido por libertação de Israel. Como dizem os estudiosos, a hora da queima do incenso era a hora que o povo orava pela libertação de Israel. Podia até ser as duas coisas. Seja o que for, é uma boa notícia. Porquê? Porque Deus ouviu a oração. Então, duas boas notícias recebidas em tão pouco tempo. Ele vai servir no santuário e recebe a notícia de que vai ter um filho. A boa notícia de que ele e Isabel vão ter um filho. E até é dada a indicação do nome. O seu nome será João, que quer dizer Deus é gracioso. Indicando qual seria o propósito da sua vida. Ele será o meio de preparação pelo qual a misericórdia graciosa de Deus se derramará sobre o seu povo. Então, não há razões para ter medo. Porque Deus ouviu e vai começar a responder. Por isso, conforme o versículo 14, agora haverá razão para a alegria e prazer, porque Deus vai demonstrar a sua misericórdia. E muitas pessoas serão abençoadas com o seu ministério. Este menino, de nome de João, nós podemos ver nestes versículos 15 a 17 que quê? Ele será um menino consagrado. Ele vai ser consagrado. A sua vida será marcada por disciplina e foco na sua missão e dirigida pelo Espírito Santo desde o ventre materno. Ele terá um papel reformador ou transformador na sua sociedade e na vida das pessoas. Ou seja, pela ação do Espírito Santo, através da sua vida, muitos serão convertidos. Em Malaquias, novamente, e agora no versículo 5 e 6 do capítulo 4. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O ministério dele seria como aquele de Elias, o profeta, tentando conduzir o povo a um relacionamento real com Deus, através do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Isto é anunciado 400 anos depois de silêncio, que João Batista irá cumprir este papel de converter os corações dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos. Para quê? Para preparar o caminho para a revelação do Messias.
Elias foi um profeta do Antigo Testamento numa época em que muitas pessoas se afastaram de Deus e estavam adorando ídolos. Era uma tarefa de Elias chamar o povo de volta à adoração do Deus único, para deixar os outros deuses, para abandonarem o Deus Baal. Era a tarefa de Elias chamar o povo de volta à adoração do único Deus verdadeiro. Portanto, vai haver uma reforma social, pois as famílias serão reunidas, será restabelecido um relacionamento horizontal entre uns e outros, assim como uma reforma espiritual, já que os filhos desobedientes são corrigidos pelos seus pais e uma nação desobediente voltar-se-á novamente para Deus e para a sua sabedoria. Ele será o precursor, ele virá preparar o caminho, ou seja, o Senhor está às portas, antes que venha o terrível dia do Senhor. E João, personificando este papel de Elias, chama as pessoas ao arrependimento, para preparar o caminho, porque o Senhor está a chegar. Então imaginem um casamento. O noivo e a noiva vão chegar, então é preciso alguém que prepare o espaço, o lugar da festa, para que haja alegria, para que haja um bom tempo juntos, para que haja tempo de regozijo, de festa. Então Deus revela agora o seu plano. Deus está a revelar o seu plano, porque Deus está a agir. Na vida de Zacarias e de Isabel, recordem, velhos, estéreis e sem filhos. Indica que não há qualquer possibilidade de interferência ou iniciativa humana no desenrolar dos acontecimentos. Fica demonstrado e testificado que eles são fisicamente e biologicamente inaptos para ter filhos. Tudo o que venha a acontecer com a concepção de uma criança é totalmente fora da intervenção humana. Isso aponta para o facto de que é Deus que está a agir, não é o homem. Aponta para o facto de Deus começou a comunicar, honrando a sua palavra, 400 anos depois. Fica também demonstrado a sua condição não se deve a um julgamento, a sua condição de estéril, e no caso de Isabel, não se deve a uma questão de julgamento pelo pecado, mas porque Deus tem um propósito para a sua vida. O que nos deve animar de que a demora da resposta não significa necessariamente que as orações tenham sido rejeitadas ou não tenham sido atendidas. E depois na vida de João, é Deus pelo seu Espírito que está a trabalhar na vida desta criança desde o ventre materno, para moldar os corações do povo, para que possa acolher o Messias anunciado. Mas Zacarias põe em causa estas boas notícias. Ele põe em causa estas boas notícias. Apesar da sua impecabilidade, afinal também ele é imperfeito. E também ele carece da graça de Deus. E como resultado, desta vez Zacarias ficou mesmo sem palavras. Literalmente. E naturalmente ele ficou tão maravilhado que... não pode ser. Isso é impossível, não acredito. Isso é bom demais para mim. Eu e a minha Isabelinha, velhos, estéreis e sem filhos. Como é que alguém como eu pode ser agraciado com um filho cujo nome significa graça ou favor do Senhor? Não, bom demais para ser verdade. Um filho que traria prazer e alegria aos próprios pais com esta idade? Não, bom demais para ser verdade. Um filho que seria uma bênção para muitos? Não, bom demais para ser verdade para mim. Um filho que será grande diante do Senhor, completamente consagrado e dirigido pelo Espírito Santo? Não, bom demais para mim. Bom demais para ser verdade. Ele será aquele que vem preparar o caminho do Messias. Muitos serão convertidos e o seu ministério será como o de Elias, profetizado na tentativa de conduzir o povo
a um relacionamento real com Deus através do arrependimento. Não. Bom demais para ser verdade. É Zacarias. E somos nós também. Somos nós também. Apesar da impecabilidade que possamos aparentar, também falhamos e tememos e duvidamos das promessas de Deus para a nossa vida. Quantas bênçãos nos têm sido privadas de nós desconfiarmos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Quais são as circunstâncias que te levam a questionar as promessas de Deus? De que forma é que isso tem causado ansiedade na tua vida e te impede de descansar no Senhor que tem o controlo da vida? Em nossos dias, nós não podemos compreender com clareza a imensa importância do anúncio feito por este anjo. Para um judeu piedoso devem ter sido boas notícias, boas novas de grande alegria. Foi o primeiro comunicado de Deus a Israel desde a época de Malaquias. O longo silêncio estava agora quebrado. As comunicações estão restabelecidas. E sabem, brevemente serão comunicações face a face. Porque quem vê o filho, vê o pai. Que bela prenda de Natal. A mais preciosa promessa de Deus estava finalmente prestes a se cumprir. Aquela semente falada lá no início, em Gênesis, por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas, estava a chegar. Jesus. E havia um trabalho para fazer, preparar o caminho. Deus tem apresentado o seu plano de salvação através de Jesus. Como é que tu tens respondido a esse plano? Porque questionas as promessas de Deus? Que dúvidas ou desconfianças te têm levado a duvidar dessas promessas? De que estarei convosco até à consumação dos séculos. E entramos no último ponto, que é a autoridade e a fidelidade do Senhor. Zacarias fica com dúvidas e é julgado por isso. Ele fica em silêncio. Fica sem palavras. Não porque ficou extasiado ou super contente, mas porque duvidou. Então faz lembrar as crianças que passam muito tempo a pedir aquele brinquedo especial para eles. Mas depois quando o recebem, não se apropriam. Apropriam dele. Fica ali esquecido. Ou simplesmente o recusam. Ou tantos pedidos que fazemos a Deus e Ele de forma graciosa e misericordiosa dá, mas depois acabamos por ignorar ou por não acreditar. E Gabriel, o anjo, significa o homem forte de Deus ou o mensageiro de Deus. Apresenta-se como aquele que assiste perante Deus e é enviado a ele, por ele, para anunciar este plano. As boas novas de salvação e a esperança. E ele repreendeu pela sua falta de fé, pela sua dúvida. Este anjo é revestido da autoridade por Deus que o enviou. Ele mostra assim que o Senhor tem o poder para fazer acontecer. E somos ensinados a não duvidar. Mas vemos também que Deus mostra a sua fidelidade. Ele podia ter pensado, bem, se não queres o filho, não queres. Tudo bem. Não recebes? Mas não. Deus tinha prometido. E porque prometeu, Ele vai cumprir. Ele mostra a sua fidelidade. O que o Senhor diz será cumprido no tempo determinado por Ele. O plano do Senhor é imparável. É imparável. Não há quem o possa deter. Deus é fiel mesmo quando Zacarias não é. Deus está no comando e não Zacarias. E todas as promessas serão cumpridas ou completas como Deus, na sua soberania, assim designou. Como temos confiado na fidelidade do Senhor? Deus prometeu libertar o seu povo através de Jesus, que haveria de vir. Ele morreu por ti, mas ressuscitou e promete vida eterna ao que crer nele. Onde tens então depositado tu a tua confiança?
Ou onde tens procurado salvação ou justificação para os teus erros? Em Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. É interessante notar que no início deste Evangelho o povo está no templo a orar, provavelmente por libertação. E no fim, no último versículo, vocês podem constatar isso. Os discípulos estão no templo a louvar a Deus pela vida de Jesus e pelo seu Evangelho, a celebrar a libertação dos seus pecados. É inspirador notar que o Evangelho começa com gente a orar fora do templo e termina com gente a louvar a Deus neste mesmo templo. Os capítulos que estão aqui no meio contam como as suas orações foram respondidas na pessoa e na obra de Jesus, e isso é maravilhoso. Sermos justos não é sinónimo de uma vida fácil. Não quer dizer que não haja frustrações, não quer dizer que as nossas vontades ou os nossos sonhos, os nossos desejos sejam sempre cumpridos como e quando queremos. A graça de Deus não torna uma pessoa imune a qualquer desafio ou a qualquer problema. Poderemos não saber qual o propósito do Senhor para a nossa vida. Questionamos muitas vezes, mas somos encorajados a entender que Ele usa quem quer, como quer e quando quer, independentemente da condição que tenha. Apesar de não terem o que desejavam, Zacarias e Isabel, eles persistiam e continuavam servindo o Senhor, servindo fielmente, até independentemente da forma como eles eram vistos na sociedade. Somos desafiados a servirmos fielmente o Senhor, com o nosso melhor empenho, independentemente da condição que nós possamos ter. Se as aflições, se as desilusões, se as frustrações que nos levam para mais perto de Jesus, para mais perto da Bíblia, para mais perto da oração, então, na verdade, serão bênçãos. Através da condição deste casal, velhos, inférteis e sem filhos, através do processo de seleção de Zacarias, vemos Deus no controle de todas as coisas, a trabalhar na revelação do seu plano. E sobretudo, vemos também que o nascimento desta criança, João, iniciará o processo de libertação que passará de João, depois para Jesus, pela redenção e não apenas para a nação, mas para toda a humanidade. Que belo presente de Deus para nós. O Rei prometido está a chegar nesta passagem, mas já chegou para nós. E sabem o que é maravilhoso nisto? É que Ele um dia voltará. E agora nós somos chamados a preparar esse grande regresso que um dia vai acontecer. Jesus voltará. E até lá, como é que nós estamos a viver? Como é que estamos a confiar em Deus? Como é que estamos a depositar nele a nossa confiança? Vamos preparar afincadamente e de forma também bastante fiel e consistente até que Jesus volte. Vamos preparar o terreno até que Jesus volte. Deus vos abençoe.